tempo não se via, e é sempre um prazer. O nosso glorioso Isaías Vecchio, que não envelhece, hein, meu caro? Não faz jus ao sobrenome Vecchio. Vecchio, não sempre faz jus. Sempre jovem, né? É sempre jovem. Felicidade, só pode ser, hein, Vecchio? Bom dia. Bom dia, Dirley. Bom dia, Valdomiro. Bom dia a toda a classe trabalhadora brusquense. Bom dia também toda a nossa sociedade. Obrigado pelos elogios aí, mas eu já estou ficando um pouco velho, se bem que até o meu sobrenome é velho, né? Me parece que a tradução em português... Parece não, mas eu quero dizer que parece, Mas, não, Dirley... é velhos, o I no final é plural em italiano. Mas eu, graças a Deus, né? A gente vive bem, então talvez por isso que eu tenho essa aparência jovial. Tomara. Ô, meu querido, eu já vou logo colocando fogueira nessa entrevista. Eu vou direto na fogueira. Você tem uma missão interessante esse ano aí à frente do Fórum Sindical. Ano passado nós tivemos aí algo que é público, ficou público, uma discussão entre o Sindicato dos Trabalhadores aqui ao nosso lado na indústria têxtil e o Sindicato dos Mestres e Contramestres de Brusque. O Vanoli e também o nosso amigo Aníbal tiveram uma discussão que ficou pública, essa discussão por conta de busca por associados. O que você tem a dizer a respeito disso, meu caro? É possível uma reconciliação de sindicatos? O que você pensa sobre isso? Isso pode, de alguma forma, afetar a unidade sindical em Brusque, essa discussão do ano passado? Eu acredito que de jeito nenhum. Essa discussão entre o Aníbal e o Vanoli por busca de associados, eu acredito que ela, com o tempo, vai se estabilizar. Então, como o tempo é o dono de tudo, eu acredito que durante esse ano, nas reuniões do fórum, a gente pode ter essas conversas sim, mas eu acredito que os dois vão, em breve, ter uma boa conversa e, com certeza, a unidade dentro do fórum, ela não foi, assim, abalada, porque ontem, na reunião do fórum, foi a primeira reunião do fórum, estava presente todos os sindicatos, inclusive o Aníbal, o seu João Decker, do Fiação e Tecelagem, e o nosso amigo Jean Dalmolin, do Sindimestres, né, que o Vanoli é o presidente, estavam lá e o diálogo foi normal, cordial. Eu acredito que só o tempo pode dizer isso e eu gostaria muito de ter essa varinha mágica de poder fazer essa conciliação. Mas eu acredito que só com o tempo, né, com as nossas conversas, com o entendimento, né, porque é uma situação... Mas já não, me desculpa cortá-lo, mas eu já não vejo conciliação quando o sindicato dos mestres e contramestres manda o Jean e o do Sintrafit manda o João. Quer dizer, por que não vão os dois presidentes para essa reunião? Não, mas estava lá o Aníbal Betcher, eu falei. O Aníbal estava? Isso, E o Vanoli estava também? O Vanoli, não. Não estava? Não estava, Então nós temos um problema aí. Pode até ser, mas o Jean Dalmolin, ele é legítimo representante do Sindicato dos Mestres e Contramestres, estava presente na reunião e não houve em nenhum momento, como se diz, um jogando farpa em cima do outro. Não, mas nem vai haver, o Jean não tem nada com o Aníbal, nem o Aníbal com o Jean. O que ficou foi uma situação entre... Que, claro, os presidentes representam o sindicato, né? Exatamente. Mas eu acredito que isso, com o tempo, vai ser solucionado, vai chegar a um bom termo. Eu acho que os dois têm maturidade suficiente para isso. Eu sei que você tem esse espírito conciliador. Você sempre foi... O sindicalismo em Brusque é assim, né, o Valdomiro da Mota? Você que acompanha bem de perto. O sindicalismo em Brusque tem esse espírito conciliador, todos, sem exceção, de aproximação com o patronal, a aproximação, claro, baseado sempre no interesse do trabalhador, lógico. Mas o maior exemplo disso eu cito aqui, é a proximidade que tem o Sintricomp com o Sinduscom. Acho que esses dois sindicatos são os mais próximos em relação à conciliação do que os outros, né? Mas, no geral, para quem é de Brusque e já viu greve,
aqui nessa Avenida 1º de Maio. Década de 80 ali, começo dos anos 90, né? Já vi ali o seu Carlos Cid Renault numa mesa de discussão com o próprio... Na época não era o Aníbal, era outro, mas... O Ivo Sani discutindo, batendo em cima da mesa. Eu fui testemunha disso. Eu e mais algumas pessoas da imprensa. E hoje você vê os sindicatos bem mais em paz do que quando você vê uma confusão entre sindicato com sindicato, que quebra toda essa, né? Quebra essa situação de que a briga tem que ser com o patronal, não entre sindicatos. Mas o fórum, então, você, com esse teu espírito conciliador, imagino que é possível chegar aí um churrasquinho, um café, um bolo, sei lá, alguma coisa assim, de repente é possível chegar nos apertos de mão, Vec? Eu acredito que sim, eu sou, como tu já falou, um apaziguador. Então, eu acredito que é a união, o espírito de coletividade, de camaradagem, que faz o movimento sindical brusquense, como tu já muito bem colocou. O sindicalismo de Brusque, ele é diferente do resto do estado. Haja vista o fórum sindical, que, claro, cada sindicato tem a sua particularidade, cada um tem os seus limites, mas na hora da decisão todo mundo pega junto. Eu acho que isso é a coisa mais bonita. E eu estava até, isso que você colocou da proximidade da relação entre cada sindicato laboral representa os empregados e o patronal representa os empresários. Isso não se perde porque é a característica, né, Vec? Mas isso é essa questão do diálogo e o que o Direi colocou em relação, usando como exemplo aqui o Sintricom e o Sinduscom, isso também acontecia no metalúrgico, que acontece, né? Quer dizer, não é uma relação de guerra. Você foi presidente do Sintibeb, sempre teve uma relação de diálogo com o sindicato patronal que foi presidido pelo Ingo Fischer, agora, se não me engano, é pelo Edemar Fischer, mas sempre houve, né, Vec, essa relação que é o melhor caminho nos tempos atuais, né? Com certeza. Hoje, a gente tem que estar preparado primeiro para o diálogo. Eu acho que a greve é uma ferramenta da classe trabalhadora que deve ser usada no momento certo. Mas a greve só pode ser usada quando se esgota todas as possibilidades de diálogo. Então, esse é o meu pensamento, sempre foi lá dentro do sindicato. Nós fizemos algumas greves, mas quando se esgotou toda a capacidade de negociação. Enquanto houve negociação, a gente sempre foi da paz e do diálogo. E você colocava essa situação aí dos dois sindicatos, e eu até falava para o Vec aqui antes de entrarmos no ar, que ele é a pessoa certa para estar nessa intermediação. Por quê? Porque além de ser um apaziguador, como você colocou, de ser uma pessoa de diálogo, o Vec também é uma pessoa de pulso firme. Então, isso, nesse momento, é a figura ideal para poder intermediar essa relação. Né, Vec? Com certeza, né? Eu agradeço os elogios de vocês. Eu tento conduzir a coisa de uma forma, né, diferente. Que quando a gente vai para uma reunião, acho que não tem que ter diálogo paralelo. Se a gente está ali para conversar, para tomar decisão, as pessoas têm que estar presentes e com espírito de cordialidade, de pensar, de analisar. Agora, quando tem diálogo paralelo, a pessoa não sabe nem o assunto que está se tratando. Então, realmente, eu sou muito firme nisso. Inclusive, lá no nosso sindicato, quando eu era presidente, a reunião era às 18 horas, quem chegasse tarde chegou, deu. Ele que ficasse lá esperando, claro, participar da reunião, mas o assunto que já tinha sido tratado, ele ia ter depois, porque a gente tem que ser assim. Eu acho que a primeira coisa é cumprir horário, cumprir com as metas que a gente estabeleceu. Isso tem que ser feito. O Vec já foi presidente do fórum, né? Foi o primeiro, Foi o primeiro? O Fórum Sindical de Brusque tem uma história. A gente se reunia aleatoriamente de vez em quando e um falava as mágoas do outro, chorava todo mundo junto. E um dia, numa conversa lá no sindicato nosso, dos metalúrgicos, o João Decker e eu conversando, nós tivemos uma ideia de criar o fórum, né? Uma coordenação que pudesse unir todos os sindicatos e ali a gente coloca todas as nossas necessidades, aquilo que a gente pode fazer e aquilo que vai ser feito. E o fórum já tem quantos anos? 6 anos, 7 anos? Acho. Eu não me lembro bem da data, mas espera. 2011 foi criado, né? Acho 2011, porque eu fui primeiro coordenador 2 anos, depois foi o Gilson. O Otaviano.
E o Jean Dalmolin? O Jean Dalmolin são 8 anos, 8 anos. 8 anos, agora vai pelo pro menos, 9. Uhum. Nós não esquecemos de nenhum coordenador. O João Decker. O João Decker. Então o fórum já tem mais de 10 anos. Já mais de 10 anos. Já. Mais de 10. E cada um com a sua característica, né? Cada um com o seu jeito de agir, de se comportar em relação a... Até porque o fórum, ele acaba não deliberando sobre... Melhorou agora. O fórum não acaba deliberando sobre questões pontuais de cada sindicato. Ele não trabalha, ou você acha que o fórum pode identificar algum problema pontual de cada sindicato, ou ele é muito mais na busca da união dos sindicatos em prol de todos os trabalhadores? Porque o fórum pode interferir numa situação do Sintricomp relacionado ao patronal? Não, de jeito nenhum. Acho que o fórum sindical, ele leva para lá a necessidade de cada sindicato e a conversa entre os dirigentes sindical. Ali no momento da reunião pode ser dado uma sugestão, umas ideias. Agora, o Sintricomp, ele é... Como é que eu vou te dizer? Ele tem autonomia, é ele. Sim, né? sim. O fórum é uma entidade de debate que reúne todos os sindicatos de trabalhadores de Brusque, que leva suas necessidades para lá e em conjunto a gente conversa e delibera. Agora, se a entidade vai acatar a decisão do fórum ou não com relação àquela entidade, essa é uma prerrogativa da entidade. Quando o fórum toma uma posição em conjunto que diz respeito à sociedade, como a gente vai fazer, né, alguns eventos durante o ano, então todo mundo caminha junto. Bom, além dessa sua missão de reconciliação aí do Aníbal e também do Vanoli, que eu acho que é a tua missão mais número 1, árdua. acho que é a principal. Qual são os teus outros projetos aí para essa sua participação no fórum, no comando do fórum? Bom, eu fui convidado, porque como o fundador do fórum no final do ano passado, e cheguei lá no meio da reunião, me convidaram para sentar lá. Foi convidado ou intimado para ser... Não, eu fui convidado, intimado não. E aí, chegando lá, o Isaías Otaviano me indicou como coordenador, já pela experiência que eu tinha, né? Como coordenador anterior, eu digo, olha pessoal, eu vim aqui para tomar uma cerveja com vocês. Mas aí todo mundo foi unânime, e quando a coisa é unânime... Não tem como recuar. Tu não tem como recuar. Então foi isso que aconteceu. Estou assumindo o fórum agora como coordenador, mas quero deixar claro que a decisão é de todos. É do colegiado. É do colegiado. Uhum. Então, por unanimidade ontem, a gente elegeu algumas prioridades que vão acontecer até abril. Quais, por exemplo? Primeiro, nós vamos agora, de meados de março e começo de abril, a fazer uma palestra. Nós vamos chamar o ex-governador do Paraná e ex-senador Roberto Requião para falar de política, para falar como funciona o Congresso Nacional, o que acontece lá dentro, como são elaboradas as legislações, para que os trabalhadores e aqueles que participarem, que a gente não tem data ainda, porque depende muito da agenda deles, né? E nesse mesmo dia a gente vai convidar também o Dr. Marcelo D'Ambroso, que foi procurador do trabalho em Santa Catarina. Hoje ele é desembargador da 4ª região do Tribunal Regional do Trabalho lá do Rio Grande do Sul. É um palestrante de nível internacional, inclusive eu estava dando uma olhada na como é que se chama? A biografia dele? A biografia dele, isso. E ele é bem interessante. Então, nós queremos também que os trabalhadores e toda a sociedade entendam a importância da convenção coletiva, dos acordos coletivos, e também nós vamos trazer o Dr. Walter, que é um advogado trabalhista, para que depois se faça um grande debate, que as pessoas façam as perguntas, que tirem as suas dúvidas, porque nós estamos vendo que falta muita informação para a classe trabalhadora. Nós temos sendo massacrado pelo Congresso, né? Pelas leis que estão sendo elaboradas. O Michel Temer criou a reforma trabalhista,
que disse que ia gerar emprego. Pelo contrário, nós temos 11 milhões de desempregados. Nessa mesma linha, nós temos 11 milhões de trabalhadores na informalidade. Se a reforma trabalhista tivesse sido excelente, boa, esses informais hoje já estariam trabalhando dentro da formalidade. E a maioria deles estão nas empresas, sem registro em carteira, né? Então nós temos essa condição. E agora tem mais uma reforma, uma mini reforma que está no Congresso, que trata da reforma sindical. Então nós temos que olhar com muita apreensão isso, porque a gente não sabe direito o que pode acontecer, mas a gente já sabe que uma das propostas é a pluralidade sindical. Então ele quer esfacelar o movimento sindical que está hoje, porque se tu quer quebrar alguma coisa, tu divide, né? Divisão sempre gera conflito. A pluralidade significaria que aqui em Brusque nós poderíamos ter 2 sindicatos da mesma categoria ou quebrar dentro por setores? Exatamente, podia ter o sindicato, vamos pegar o metalúrgico que eu conheço mais, podia ter o sindicato dos mecânicos, o sindicato da Zen S.A., o sindicato da Irmãos Fischer. Entendi. E dentro dele ali podia esfacelar mais ainda, né? Ter o sindicato do torneiro mecânico, o sindicato do soldador. Então, a pluralidade, só para se ter uma ideia, nós tivemos um evento com o Marcos Verlaine do DIAP. Ele disse que o que estão tentando implantar no Brasil, na verdade, como modelo da Previdência e também agora essa mini reforma, é o modelo chileno, né? Paulo Guedes, todo mundo sabe, se olhar a biografia dele, ele ajudou há 20 anos atrás a implantar o sistema chileno de previdência social, que agora estourou tudo aí, como a gente viu. Então, a ideia é essa, pulverizar tudo para enfraquecer. E aí, só em Santiago, no Chile, tem mais de 200 sindicatos só de comerciários. E aí, onde é que está a força? Né? Eu acho que nós temos que, talvez, modernizar a relação de capital e trabalho, modernizar as instituições, criar ferramentas para a gente ter mais capacidade de informação e de diálogo, e isso é uma coisa importante, né? Que talvez possa ser feito. Agora, eu sou contra esse desmantelamento. Muitas pessoas podem estar entendendo, né? Mas, se me permite, eu já queria entrar numa coisa terrível que está acontecendo aqui na cidade de Brusque. Acontecia em Blumenau. Da reforma trabalhista, um dos itens é que não precisa mais passar a rescisão de contrato no sindicato. Graças a Deus, aqui em Brusque, as convenções coletivas têm força de lei, então os sindicatos colocaram lá que tem que passar a homologação no sindicato. Mas tem trabalhadores desavisados que estão sendo demitidos, o patrão faz assinar. Aí, na hora, não é uma demissão, é um pedido de demissão, quer dizer, ele está se retirando e o empregador ainda não deposita o valor das verbas rescisórias dele conforme prometido. Então eu quero fazer um alerta. Aqui em Brusque está acontecendo. Aqui em Brusque está acontecendo. Foi isso relatado no fórum ontem. Inclusive o Valdomiro estava presente e pôde constatar que alguns sindicatos reclamaram sobre isso. Então é importante, quem estiver ouvindo, que se tiver um caso desse na família, antes de assinar, inclusive o aviso breve, aquele papelzinho que diz que estou sendo demitido, com aviso breve indenizado ou não, qualquer coisa, vá no sindicato primeiro, se orientar para não ser enganado, porque depois de assinar toda a documentação, fica difícil, embora tendo essa situação de o sindicato ter uma cláusula na convenção coletiva, fica muito mais difícil da gente cobrar isso depois. Então, para evitar prejuízo, mesmo porque uma ação trabalhista hoje leva 1 ano, 2 anos e tem ainda todos esses recursos, e com essa nova relação, se o empregado não conseguir provar, ele ainda acaba pagando as custas do processo. Então é importante que cada uma, trabalhador, trabalhadora, se informe no sindicato na hora da despedida. Seja um pedido de demissão, seja uma demissão, sem justa causa ou com justa causa. Muito bem, vamos fazer um intervalo? Vamos lá, depois a gente volta com a tua pergunta, Damota. São 9h22, estamos conversando com o José Isaías Weck, que é o novo coordenador do Fórum Sindical aqui de Brusque. Ele tomou posse ontem. Depois do intervalo comercial a gente retorna.
Opinião, jornalismo, a informação em tempo real. Rádio Revista Cidade. Atenção. Antes de curtir, viva de verdade. Antes de compartilhar, faça parte. Antes de postar, converse mais. Compartilhar momentos com a família e amigos, uma boa conversa, fazer o que se gosta faz muito bem para a saúde emocional e pode prevenir a depressão. Preste atenção aos sintomas. Se eles aparecerem, procure ajuda. Se liga, dê um like na vida. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você sabe qual a melhor maneira de torcer para o seu time do coração? Chegou o Palpitão. É muito fácil de participar. Primeiro, escolha o campeonato desejado. Realize o seu cadastro. Selecione onde viu a divulgação do Palpitão. Escolha o seu time do coração neste campeonato. Cadastre os seus palpites. Pronto! Agora é só reunir os amigos e se divertir. Ah, não se esqueça dos prêmios. Sendo palpiteiro VIP, você concorre a uma camisa oficial do time do coração por rodada e vale compras para os primeiros da classificação geral. Palpitão, a melhor maneira de torcer para o seu time e ainda ganhar prêmios. Apoio Rádio Cidade. A Cidade é uma rádio completa. Completa porque oferecemos uma estrutura com várias plataformas de entretenimento, informação e prestação de serviços à comunidade. Completa porque estamos no rádio, no computador e no celular com som e imagem. Completa porque estamos conectados em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, além de WhatsApp. Completa porque oferecemos o site com informações atualizadas de Brusque e da região. Completa porque acompanhamos o futebol de Brusque dentro e fora de campo, em todos os campeonatos. Completa porque somos a única emissora que transmite um jornal com som e imagem, até mesmo link ao vivo, com nossa reportagem externa. Completa porque temos uma equipe de profissionais que informa, que traz alegria e emoção no dia a dia. Completa porque temos do outro lado pessoas como você, ouvinte e internauta da Rádio Cidade, que nos completa onde você estiver diariamente com seu carinho e sua audiência. Cidade, uma rádio completa. Em até 12 vezes no cartão. Chama Construções, construindo e realizando sonhos sempre no melhor lugar. A Zambuja Mais, o seu desconto de vantagens em saúde. Um produto, Hospital Azambuja. O Véu Veículos, a alegria de ser Chevrolet. Ótica Moderna, seja você todo dia. Garupa, sua mobilidade, nossa paixão. Massa Super Forte, aplicação prática, rendimento superior. É nesta quarta às 18 horas, Brusque e Esporte Recife, pela Copa do Brasil. Cidade, transmissão com qualidade, você só encontra aqui. Carnaval é igual aquele drink depois das tarefas de casa. Merecido! Afinal, a gente trabalha para se divertir e aproveitar as ofertas da Havan. Nesta semana, tábua de passar Tramontina de R$ 89,90 por R$ 59,99. São R$30 de desconto. Taças de cristal de R$ 17,90 por R$ 9,99 cada. Ofertas válidas até segunda ou enquanto durarem os estoques. Na Havan, o melhor da folia é economizar. Atenção para a melhor notícia do ano. Já começou a tradicional liquidação total da Calçados Lemos. Variedade de calçados a partir de R$ 19,99. Isso mesmo, calçados a partir de R$ 19,99. Tradicional liquidação total Lemos. Não perca.
Agora o bicho vai ver! Pregão de Guerra Boca Mafra Automóveis, dias 15 e 16, condições jamais vistas em Santa Catarina. Pregão de Guerra Boca Mafra Automóveis, até 10 mil reais em bônus. Pregão de Guerra Boca Mafra Automóveis, uma verdadeira experiência de compra. Pregão de Guerra Boca Mafra Automóveis, dias 15 e 16, não perca. Pregão de Guerra, acesse bocamafra.com.br. A Oral Sim e a Ana Maria Braga têm um recado especial pra você. O que é felicidade pra você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz. Mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade tá assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade tá bem mais perto do que você pensa. Cidade, uma rádio completa. Fique ligado, agora o Rádio Revista Cidade tem transmissão em vídeo. Acesse rc.am.br ou assista pelas nossas redes sociais, Facebook ou ainda no nosso canal do YouTube Rádio Cidade Brusque e desfrute de um conteúdo especial feito para você. Opinião, jornalismo, a informação em tempo real. Rádio Revista Cidade. São 9 horas mais 28 minutos agora, 9h28. Estamos apresentando o Rádio Revista Cidade. O nosso WhatsApp é o 9187-7556. 9187-7556. O nosso entrevistado de hoje é o coordenador do Fórum Sindical de Trabalhadores, o José Isaías Vec. Vec, você falava anteriormente sobre os projetos, as ações, inclusive esse evento que o Fórum está organizando para discutir a questão atual do país, no campo político principalmente, né? Citando aí o Roberto Requião, que vem fazer essa palestra. A pergunta que eu te faço é a seguinte: o movimento sindical trabalhista passa por um momento delicado, tendo que recuperar, de certa forma, eu não vou dizer nem credibilidade, mas uma imagem que já foi muito forte lá na década principalmente de 80, 90, e você viveu isso, fez parte da construção desse histórico, né? Agora, o que fazer, Vec, para buscar essa adesão do trabalhador e recuperar essa imagem? Eu falava aqui fora do ar, até inclusive para você e para o Dirley, e aqui em Brusque os sindicatos têm um trabalho diferenciado, inclusive reconhecido pela própria classe empresarial. É um trabalho diferenciado e reconhecido. Mas de um modo geral, em nível de país, essa imagem ficou nos últimos anos bastante manchada. O que você acredita que é possível fazer e de que forma que os sindicatos têm que trabalhar para recuperar essa confiança por parte do trabalhador? Bom, primeiro, é claro, em todo profissional tem os bons e os maus. A gente tem que separar o joio do trigo, né? A questão é que a grande mídia nacional, com a reforma do trabalhista do governo Temer, ela só falava: olha, eu discordo de 12 horas por 12, trabalha 12 e folga, né? Aquela coisa toda do trabalho a termo, mas tem uma coisa que a gente tem que acabar, que é com o imposto sindical. Então isso ficou forte na mídia e eles usaram isso contra os próprios sindicatos. A gente sabe que tem sindicato que nunca fez uma convenção coletiva, nunca realizou um acordo, não fazia nem assembleia. Agora, é fácil de medir isso. Hoje tem uma coisa chamada, que é o portal do Ministério do Trabalho, onde tem o sistema mediador, onde tu coloca a tua convenção e os acordos coletivos. É muito fácil caçar o registro de quem não faz nada. Porque qual é a prioridade do sindicato? É zelar pela classe trabalhadora, informar ele dos seus direitos, realizar acordos e convenções coletivas
e informar o trabalhador sobre aquilo que está acontecendo, inclusive politicamente, né? Nós não podemos deixar, olha, os empresários têm bastante ação no Congresso Nacional. A classe trabalhadora tem bem pouco, uma porque já não tem dinheiro. Já imaginou sair de Brusque, pagar um avião para ir a Brasília? E às vezes a sacanagem é tão grande que eu já participei de chegar lá e eles cancelar aquilo. Exatamente, nós não temos condições de ficar uma semana em Brasília. Os empresários têm, ou quando não tem, deixa alguém, né, que tenha cacife e condições de ficar lá. Eu acredito que o sindicalismo brasileiro está passando pela pior fase de todos os tempos, né? É como assim, ó, talvez não seja um descrédito, mas uma desconfiança. E nós, para isso, nós temos que conscientizar a classe trabalhadora, mostrar para ele que o único instrumento de luta é o sindicato. Se nós tiver que mudar, vamos pensar, vamos mudar junto. Agora, nesse momento, é importante que a classe trabalhadora fique unida e que nós temos que mostrar que nós temos força. Nós temos que ir para o Congresso Nacional, fazer mudar algumas coisas que a classe trabalhadora perdeu tanto, e talvez seja isso, né? Poxa, aqui em Brusque talvez a situação não é tão preocupante como tu já falou. Os sindicatos são sérios, realiza convenções e acordo coletivo, então a classe trabalhadora está protegida pela convenção coletiva que está na Constituição, que os acordos e convenções coletivas têm força de lei e isso é respeitado, né? Como nós já tivemos a questão do piso, né? O piso estadual é menor, mas as convenções coletivas aqui de Brusque, das categorias, o piso é muito maior. Então tem isso tudo. Então nós temos que começar a conscientizar e informar o trabalhador sobre aquilo que está acontecendo. Agora, essa não o fim, porque ela não acabou, se tornou facultativa, da contribuição sindical, o imposto sindical. Ele não acabou tendo o seu lado bom também, eu digo no sentido de que peneirou hoje os sindicatos estão tendo que se readequar, e eu lembro que quando isso veio, foi muito comemorado por quem defendia o fim da contribuição sindical, e muita gente dizia que os sindicatos iriam fechar. E o que eu percebo é que, na verdade, ninguém os maus fecharam, realmente. Aqueles que você colocou que não faziam esse trabalho, o mínimo pelo menos, eles estão fechando as portas. Mas, de um modo geral, aqueles que faziam um trabalho sério e que fazem um trabalho sério, eles estão tendo que se readequar, mas continuam vivos. Isso não foi bom desse ponto, velho? Peneirar, separar o joio do trigo? Com certeza, Valdomiro. Acho que foi um passo importante para quem estava adormecido acordar, né? E os sindicatos que fazem um bom trabalho, que vão para a base, vão conversar com a classe trabalhadora, sofrem sim, porque o imposto sindical representa quase 20% a 25% da receita, mas isso pode ser absorvido de outra forma, né? Eu acho que com um trabalho eficiente, mostrando para a classe trabalhadora, e como é que é feito? Angariando mais sócios. Para ter uma ideia, no Brasil hoje, a filiação em média é de 16% a 17%. O sindicato dos metalúrgicos, ele passa de 90% de filiação. Então, para os sindicatos metalúrgicos, no primeiro momento foi um baque, mas depois a gente começou a fazer uma readequação de todas as nossas condições de que podia dar, e hoje está como estava antes, melhorou. Nós estamos indo, quer dizer, o sindicato está indo bem. Agora, a gente até falava aqui fora do ar, você não é mais presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, já foi eleito uma nova diretoria, mas não tem como das pessoas não desvinculam, né? Te veem ainda como você é um metalúrgico de carreira. Com certeza. E com muito orgulho. Inclusive até as mensagens que chegam aqui, uma das mensagens chegou fazendo uma pergunta na área de saúde, que aí eu acredito que seria mais destinada aí ao Sintimeb Saúde, né, que o VEC nem está por dentro muito com relação ao assunto, mas outra colocação que veio aqui é o seguinte: a pessoa dizendo que não paga mais o sindicato porque cortaram os benefícios, mas é também um reflexo dessa perda de receita, né, VEC? Mas com certeza é a mesma coisa quando a gente está em casa. Se tu perde teu emprego, tem certas coisas que não vai poder fazer.
né? Então, no momento, foi obrigado a ter alguns cortes. E todos os sindicatos fizeram isso, né? Tem que se adequar, tu só tem receita para X, tu não pode mais dar X, Y, né? Essa é a coisa. Então, o sindicato está sobrevivendo, está indo à luta. Os sindicatos de Brusque estão reagindo com essa questão toda e eu acredito que vai dar tudo certo. Eu até vou passar aqui, o ouvinte mandou a mensagem com relação à saúde, até passar aqui para o VEC depois, até para ele encaminhar lá pro pessoal pro Eduardo, lá que cuida dessa parte, até para poder dar um retorno para o ouvinte. Agora, VEC, são 9h37, para a gente fechar aqui a nossa entrevista de hoje, você participou recentemente também da negociação do mínimo regional de Santa Catarina, né? Para você que não sabe, alguns estados brasileiros, eu acredito que hoje todos os estados tenham, né? Um mínimo, não, né? Santa Catarina foi um dos últimos a ter estabelecido um salário mínimo regional. Assim como tem o salário mínimo nacional, Santa Catarina, desde 2010, né? Tem um piso regional, ou seja, um salário mínimo dividido em 4 faixas. E o VEC participou agora recentemente também, né, VEC, dessa negociação desse ano. Como é que ficou isso? Bom, Valdomiro, assim, ó, desde 2008 eu participei lá no sindicato do Fiação Intercelar de Blumenau, na comissão que já estudava como fazer um piso regional para Santa Catarina, para as categorias inorganizadas, aqueles que não têm sindicato. Então, foi um amplo debate, nós colhemos milhares de assinaturas para passar como proposta de emenda constitucional no Estado, né? Tinha um número limite de assinatura, nós conseguimos. E aí passou, na época o governador era o Luiz Henrique, então foi feito isso. E aí, a partir de 2010, Santa Catarina tem uma particularidade diferente. Hoje nós temos piso regional ou estadual no Paraná, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Nesses 3 estados, o decreto é do próprio governador. O governador vai lá, decreta, leva para a Assembleia e faz. Aqui em Santa Catarina, não. É negociado entre patrões e empregados. Quem negocia pelo lado do patronal? As federações das indústrias, né? A Fiesc, a Federação da Agricultura, Comércio e assim sucessivamente, todas as federações organizadas. Do lado dos trabalhadores, na negociação vai o Diese, a FETIESC, que não é filiada a nenhuma central, né? Então ela é convidada, e as centrais sindicais. E eu fui convidado porque o fórum tem um peso importante nessa história, né? Uma cidade como Brusque, então eu fui, participei da primeira rodada de negociação, não houve acordo, nós tivemos a segunda rodada de negociação e houve um acordo lá. Então, para se ter uma ideia, né, a primeira faixa, ela era R$ 1.158, ela passou para 1.215, deu um aumento de 4,92%, houve aumento real, porque a inflação do período, né, que é 1º de janeiro, a data base, foi de 4,48. A faixa 2, de 1.201 para 1.260, um reajuste de 4,91, também com aumento real. Terceira faixa, de 1.267 para 1.331, 5,05%. E a quarta faixa, de 1.325, foi para 1.391, que deu um reajuste de 4,82. Então ficou numa média de 4,97, que deu um aumento real de salário. E foi aceito. Então agora, no dia 6, esse documento, assinado pelos patrões e pelos empregados representantes lá, encaminharam isso para o governador. Ele vai agora, o governador se comprometeu a mandar esse projeto por regime de urgência na Assembleia Legislativa, que tem que ser aprovado na Assembleia, e depois o governador vai canetear sem veto nenhum, né? E hoje à tarde, às 2h30, vai ter um encontro na Assembleia Legislativa. Os dirigentes sindicais vão visitar os deputados, exatamente para que eles recebam esse documento e
firme, tal e qual está lá, para não haver emenda, nada, já que foi acordado entre patrões e empregados, as duas partes que são envolvidas, que têm interesse, aceitaram, beleza, aí é só aprovar na Câmara com regime de urgência, que o governador vai encaminhar, e passa a vigorar a partir de 1º de janeiro. Mas isso sempre tem passado com tranquilidade lá, né? Olha, nós já tivemos, não é a primeira vez que eu participo, né? Quando eu era diretor do Diese lá atrás, eu também era convidado, né? Fiquei uns 2 anos sem participar e voltei agora. É uma negociação meia tensa, sabe? Porque o patronal, ainda mais se tratando de federações, né? Então, ela, dentro de uma normalidade, de um respeito, mas é difícil, tem que ter um bom argumento. Negociação. Tem que ter calma, paciência para não ferir o outro lado, como se diz, né? Mas ela é bem cansativa, assim. Uma reunião demora 3-4 horas, né? Eu acho que é excessiva até. E esses valores já estão valendo a partir de fevereiro agora, então? Não. De janeiro? Retroage a 1º de janeiro. E vale ressaltar que são para categorias inorganizadas. Porque quem tem convenção coletiva de trabalho, o piso já é maior. Bem acima, né? Bem acima. Né? Então tem essas 4 faixas aí. E assim foi decidido na lei que em todos os estados, né? Esse decreto é assim, dessa forma. Muito bem, são 9h42. Meu muito obrigado, meu caro José Isaías Vec, hoje coordenador do Fórum Sindical de Brusque. Prazer em revê-lo e certamente ainda esse ano você vai participar deste programa outras vezes. Com certeza, eu quero agradecer ao Dirley, ao Valdomiro por essa oportunidade, à Rádio Cidade, claro, né? E quero deixar uma saudação especial a toda a classe trabalhadora brusquense, sem distinção de categoria, e que nós temos uma luta muito importante pela frente e que a classe trabalhadora tem que continuar unida e forte para que cada vez a gente conquiste nossos direitos, porque não adianta só ter emprego. Só ter emprego e sem salário decente para a pessoa poder comer, se vestir e se divertir não é trabalho, isso tem outro nome. Então, nós temos que ter emprego sim, mas também temos que ter condições melhores de vida, com certeza. Muito obrigado. 9h44, vamos ao intervalo comercial e na sequência a gente retorna com os últimos destaques aqui do Rádio Revista Cidade. Você está ouvindo Rádio Revista Cidade, na Rádio da Informação. Você sabe qual a melhor maneira de torcer para o seu time do coração? Chegou o Palpitão. É muito fácil de participar. Primeiro, escolha o campeonato desejado. Realize o seu cadastro. Selecione onde viu a divulgação do Palpitão. Escolha o seu time do coração neste campeonato. Cadastre os seus palpites. Pronto! Agora é só reunir os amigos e se divertir. Ah, não se esqueça dos prêmios. Sendo palpiteiro VIP, você concorre a uma camisa oficial do time do coração por rodada e vale compras para os primeiros da classificação geral. Palpitão, a melhor maneira de torcer para o seu time e ainda ganhar prêmios. Apoio Rádio Cidade. A Cidade é uma rádio completa. Completa porque oferecemos uma estrutura com várias plataformas de entretenimento, informação e prestação de serviços à comunidade.